Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui quem fala é Otávio Furlan do canal Construct é Vida e hoje eu estarei ensinando você a criar um mapa de seleção de fases aí para os seus jogos. Aqui como vocês podem ver, nós temos as 8 fases, né? Cada uma indicando os níveis que já foram passados aí pelo jogador, o nível atual e também aqueles níveis que estão bloqueados. Eu estarei ensinando você então a fazer esse tipo de mecânica. Fique comigo até o final. Então para esse exemplo aqui pessoal, a primeira coisa aqui eu criei um novo layout que eu chamei de Map. Coloquei também uma nova folha de eventos aqui para ele. Eu defini aqui apenas um layer mesmo, que eu apenas alterei a cor aqui para esse azul, como vocês podem ver. Eu coloquei, inclusive eu gerei essa imagem, esse sprite aqui, ó, dessa ilha. Eu gerei no Midjourney, eu apenas removi o fundo e eu apenas peguei aqui essa corzinha aqui do rio para estar colocando também de fundo aqui nesse layout. Outro objeto aqui que nós temos é o BTN Level. Cada um deles aqui tem o frame de animação de acordo com o nível, né? Nível bloqueado ainda pelo jogador, nível atual e o nível que o jogador já concluiu. Temos aqui também um texto. Temos esse outro texto aqui que vai estar indicando qual é o respectivo nível. E tem esse tiled background aqui também, ó. Na verdade é apenas uma bolinha, né? Mas quando a gente aumenta aqui, estica o tamanho dele, a gente vai estar fazendo ali o caminho. Alguns desses objetos aqui tem behaviors, né? Por exemplo, o BTN Level tem um behavior aqui de sign, que é para estar dando essa ideia aqui de flutuando aqui no nosso mapa. Esse objeto aqui, que é o BTN Level, tem o behavior de pin, porque a ideia é que cada um desses BTN Level ele vai estar spawnando um texto, e aí esse texto vai ter que estar pinado, né, colado ali nesse objeto, já que ele vai estar flutuando, o texto tem que estar acompanhando junto. Então com isso a gente já pode estar começando aqui a programação desse nosso menu de seleção de fases aqui. Então vamos aqui para o código. A primeira coisa então aqui pessoal, vamos estar destruindo esses dois objetos, que a ideia é que eles não comecem no layout, né? Então vamos estar adicionando aqui sistema on start of layout. Vamos estar destruindo aqui aquela line levels, destroy, e também vamos estar destruindo ali o txt btn level. Vamos destruir eles aqui então. Aí qual é a ideia pessoal? A ideia vamos colocar um sub-evento aqui no start of layout, apertando a tecla B. Vamos adicionar aqui uma outra condição de sistema. Vamos procurar aqui pelo for each, para cada. Deixa eu procurar aqui, ó, btn level, btn underline level. Para cada um deles, o que nós vamos estar fazendo? A gente vai estar mandando com que ele spawn aqui, ó, spawn another object, aquele objeto de texto que é o txt underline btn level. A layer vamos estar deixando 0 mesmo, e midpoint também, essa questão aqui a gente não mexeu, não tem problema. Vamos estar fazendo com que esse texto fique ali então pinado no objeto, né? Vamos estar colocando nele aqui a ação de pin no btn level aqui. Vamos estar também definindo o texto, né, desse btn level, set text. Esse texto vai ser, pessoal, o número do level. Para cada um dos níveis, ou melhor, dos botões, ele vai ter um IID. Inclusive a gente já tem uma videoaula aqui no canal que eu explico a diferença entre o IID e o UID e dou alguns exemplos. Aqui então a gente vai estar utilizando essa expressão btnlevel.id, que é o identificador desse nosso objeto, mais um. E por que mais um? A minha ideia, né, foi que aqui fosse o nível 1, aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, o IID desse aqui é o 0, desse é 1, 2 e assim por diante. Então, se a gente está se baseando ali no IID, como esse aqui é o 0, ele tem que estar mostrando 1. Então, por isso que a gente coloca ali o mais 1. Vamos só, tá dando um preview aqui para ver como está saindo por enquanto. Ó. Então, cada nível então, já spawnou aqui o seu respectivo número. Então, agora vamos estar trabalhando para que cada botão ali seja definido o frame correspondente, né, de acordo com a progressão. Detalhe aqui muito importante, pessoal. Para isso, aqui no meu jogo eu já tenho, inclusive numa outra folha de eventos, ó, uma variável que eu chamei aqui de Progress Level, que ela vai identificar qual é o progresso que o jogador está atualmente. Vamos imaginar aqui que ele esteja no nível 3. Aqui na verdade vai corresponder ao nível 4, né, já que o primeiro é o 0 ali. Então, ó, o que é a ideia aqui? Como eu coloquei 4 ali, a ideia é que o 0 esteja verde, o 1 também esteja verde, o 2 também, o 3, o 4 vai estar amarelo e o restante vai estar bloqueado, que é esse frame aqui. Então, como que nós podemos estar fazendo isso? Prestem muita atenção aqui agora. A gente vai estar pegando aqui o BTN Level, vamos estar definindo aqui o frame de animação dele. Aí a gente vai ter que fazer uma pergunta dentro dessa expressão aqui, ó. O BTN underline level. O ID dele é menor do que aquela variável progress level? A gente faz a pergunta. Se for menor, a gente vai colocar então o 2, porque significa que o jogador já passou por esse nível. Aí vamos colocar o 2 pontos, que é o se não. A gente pode inclusive copiar esse pedacinho aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. A gente vai estar trocando aqui, ó, o sinal. Ó. Aqui a gente está fazendo a comparação se ele é menor. Vamos perguntar se ele é maior. Aqui, ó, ele é maior do que o Progress Level. Se ele for maior, significa que o jogador ainda não passou por aquele level. Então, vai ser exibido ali o frame 0. Vamos colocar um outro senão, 2 pontos, 1. Simplesmente assim. Por quê, pessoal? 1 significa que é aquela animação de quando o jogador está naquele level, que é a bolinha amarela. Por que a gente já colocou 1 aqui direto? Porque se ele não entrar nesse caso aqui, ele já vai entrar nesse. Se ele não entrar nesse, automaticamente ele vai ver o último. Ou seja, se esse ID for menor do que o Progress Level, significa que o jogador já passou. Se não, ele ainda não passou, é 0 que vai entrar. Agora, se ele não for nem menor e nem maior, significa então que ele é igual. Por isso que a gente vai estar colocando o frame de animação 1. Vamos estar testando isso aqui. Funcionou? Ó, vejam só então que funcionou. Mas, pessoal, tem um probleminha aqui, ó. Talvez como a gente já tem uma animação aqui com o cadeado, a gente poderia estar fazendo com que não aparecesse o número. Como que nós poderíamos estar tratando isso então? Bom, o que a gente pode fazer, ó, primeira coisa, vamos verificar então o frame de animação. Vamos estar deixando ele aqui em cima. Aí, pessoal, vamos estar criando aqui um sub-evento dentro desse também, para a gente verificar se o BTN Level, o frame de animação dele, ó, BTN Level, está comparando aqui o frame, se ele é maior do que 0. Porque se ele for maior do que 0, ele vai ser o amarelinho ou o verde, certo? Então, ó, vamos estar puxando essas ações aqui para dentro. Ele só vai spawnar, então, nesse caso aqui. Ó. Vou até colocar um comentário. Aí, ó, vamos estar testando aqui, então. Ó, percebam que agora apenas os níveis que não são bloqueados é que spawnaram o seu número. Agora, vamos estar fazendo aquele caminho, né, aquela linha. Para a gente estar fazendo isso, pessoal, nós podemos fazer o seguinte, ó. Para cada nível, ele vai estar spawnando aquela linha. Aliás, BTN Level, pesquisar aqui por Spawn Another Object. Vamos escolher aqui, ó, Line Levels, Done. Isso aqui por si só vai fazer, ó, com que cada um desses BTN Levels spawne uma linha. Mas agora preste muita atenção aqui. A ideia, pessoal, é que cada BTN Level spawne uma linha
essa linha ela tem que ter o comprimento exato entre ela e a sua próxima, e ela também tem que ter o ângulo de movimento correto também. Para fazer isso, então, a gente pode abrir aqui, colocar um novo evento, Line Levels on Created. Quando aquele Line Levels for criado, o que vai acontecer? Line Level, vamos estar definindo então a largura dele, o width. Qual que vai ser essa largura, pessoal? Vou colocar um número temporário só para mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. O que acontece? Só para deixar claro, talvez eu não tenha mostrado no início, mas esse objeto aqui, que é um tiled background, ele na verdade é apenas uma bolinha, ó, que eu desenhei aqui, certo? O ponto de origem dele, né, o image point, a origem dele está left, então ó, vamos dizer que ela esteja aqui. Então, à medida que eu estou aumentando, ó, ele está vindo aqui da esquerda para a direita. Se eu mudar o ângulo dele, ó, percebam que ele vai mudar o ângulo com base naquele ponto. Então isso aqui também é muito importante. Vou dar um Ctrl Z aqui só para desfazer. Então vejam só, aqui eu coloquei provisoriamente 100, mas a ideia é que a gente dinamicamente consiga fazer com que o código encontre qual é aquele valor exato. Então para isso a gente pode usar a expressão distance. Isso aqui é uma expressão do construct que ela vai pedir 4 valores. Os 2 primeiros valores são uma posição x e y e os 2 últimos valores são outra posição x e y, que aí o construct vai estar determinando qual é a distância exata entre os dois. Então distance, vamos estar pegando a posição atual que a gente criou, aquele line levels. Então line levels, primeiro x dele, ó, vírgula, line levels.y, que a gente já pegou as 2 primeiras posições. Agora as 2 últimas, que vai ser então o próximo btn level, btn underline level.x, btn level.y. Aqui, pessoal, em tese é para funcionar, mas vejam só um fator aqui. O que está acontecendo? Aqui ele está pegando uma distância, só que ele não sabe qual distância é essa. Por quê? Porque a gente tem várias instâncias do objeto btn level. Então a gente tem que especificar para qual que ele tem que calcular aquela distância. E como que a gente faz isso? A gente usa, ó, aqui a gente vai colocar uma outra condição, que é a condição de sistema pick. A gente vai estar fazendo uma comparação aqui, ó, fazendo um pick por comparação, que a gente vai querer aqui no caso pegar o btn level e id que seja igual ao line level.id. E aqui que vai acontecer, ó. Aqui no caso ele vai dar a distância exata. Aqui a gente também tem que estar fazendo o mesmo para o ângulo, que inclusive, ó, olha só um macete aqui que eu vou estar ensinando para vocês. Ó. A gente pode copiar isso daqui. Vamos estar pegando o line level novamente, definindo o ângulo dele, vamos colar aquela expressão que a gente copiou, porém, olha o pulo do gato aqui. A gente vai substituir aqui o distance por angle. Que aí é a mesma coisa, pessoal. Aquele comando, o distance, o construct vai calcular a distância entre um ponto e outro, e com o angle, ele vai estar verificando qual é o ângulo entre um ponto e outro. Também passando aqueles 4 parâmetros. Então vamos estar verificando se isso daqui funcionou. Bom, na verdade deu certinho, ele só criou aqui no último. É que, na verdade aqui a ideia, né, pessoal, era que daqui em diante não fosse criado esse line, né? Então vamos estar corrigindo isso, ó. Ele só tem que spawnar esse line se ele for, ó, vamos criar uma nova subcondição aqui, ó, apertando a tecla B. Se o frame de animação dele, ó, vou fazer uma cópia aqui. Se o frame de animação dele for maior ou igual a 1, aí sim ele vai fazer isso aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Na verdade tem que ser maior, não pode ser igual, né? Então é greater than 1. Aí sim ele vai funcionar. E aí a gente tem que fazer a verificação também se esse btn level é diferente. Vamos adicionar uma nova condição aqui. Se
se esse btn underline level se o ID dele é diferente de 7, que na verdade o 7 aqui vai ser o último número ID do objeto, né? Lembrando que a gente tem aí 8, então o último vai ser o 7. E por que isso aqui? Porque senão, mesmo quando o jogador tiver concluído todos os níveis, o último vai estar aparecendo um caminho ali que não vai levar para lugar nenhum. Então a gente tem que colocar isso daqui também, ó. Então agora vamos ver. Só para fazer um teste, para a gente tirar a prova, vamos colocar 7 aqui também. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, percebam que era para ele estar criando um aqui, ó, um caminho fantasma aqui, mas ele não criou. Então ó, vamos fazer um outro teste aqui, colocar outros valores. Colocar, por exemplo, 5. E rodar o map aqui. Ó, percebam que ele foi até do 1 até o 6 apenas. Uma coisa aqui que está acontecendo, como vocês puderam ver ali, ó, é que essa linha ela está em cima do botão do nível, né? A gente poderia estar colocando ela para trás. Para fazer isso, vamos estar fazendo o seguinte, ó, vamos jogar o line level para trás de tudo. Então vou pegar a ação aqui, ó, bottom, move to bottom. Só que com isso, pessoal, aí ele nem vai aparecer, porque ele vai ficar inclusive atrás da ilha. Mas, então, após essa ação aqui, vamos também jogar a ilha para trás. O objeto map, move to bottom. Vamos ver se isso aqui vai funcionar perfeitamente. Ó, funcionou. Agora, por fim, a única coisa que está faltando é a ação, né, o evento de estar clicando ali no botão para estar entrando no nível. Isso aqui é o mais simples. Nós vamos apenas pegar aqui o objeto touch, on touch, quando o objeto for tocado, né? Vamos estar pegando ele aqui, pesquisando por btn level. Porém, detalhe importante aqui, a gente tem que verificar se aquele não é um nível bloqueado. Vamos estar colocando aqui uma nova condição, btn level. Vamos verificar se o frame de animação é pelo menos aqui, ó, maior do que 0. Porque aí ele vai poder estar sendo clicado ali pelo usuário. E aí, vamos estar colocando uma ação de sistema, go to. Vamos estar, nesse caso aqui, pessoal, só para exemplificar aqui para vocês, ó, cada layout aqui desse meu jogo, eu nomeei ele com um número. Eu tenho que estar colocando go to layout by name. E qual que vai ser esse nome, então, pessoal? Eu vou novamente estar me utilizando da expressão IID para estar levando aí a gente para o nível que a gente quer. Então eu vou colocar, ó, btn underline level e ponto IID. Porém, detalhe, o primeiro é o 0, então a gente tem que colocar um mais 1, porque o 0 corresponde ao nível 1, 1 corresponde ao nível 2 e assim por diante. Então vamos colocar btn level IID mais 1. E aqui, ó, detalhe, se eu clicar em done, vocês vão perceber que ele vai apontar aqui para mim um erro. Ele está falando que esse parâmetro não leva um número. E por quê? Porque aqui ele vai querer uma string, ou seja, um nome do layout. Isso aqui não pode ser representado por um número, embora eu até tenha colocado aqui, como vocês viram, os nomes como números, mas na verdade ele vai entender isso aqui como um texto também do mesmo jeito. A solução disso aqui também é muito fácil. Vamos estar colocando tudo isso aqui, ó, dentro de um parêntese, aqui no início é um outro parêntese, e aqui no início str, que é a expressão para estar transformando tudo que está entre o parênteses em uma string, e aí sim ele vai aceitar. E aí, então, se eu dar um preview aqui, assim que eu clicar em um nível, ó, esses que estão bloqueados não vai acontecer nada. Se eu clicar em outros, ele vai estar entrando aí no nível correspondente, ó. Inclusive o 6, que já é o deserto aqui, ó, na verdade é o level 2 do deserto, né? Então, aqui nesse meu jogo aqui, a mecânica dele é floresta 1, 2, 3, 4 e deserto 1, 2, 3, 4.
Lembrando aí, pessoal, que a minha ideia aqui é estar trazendo cada vez mais conteúdos como este. À medida que você deixa o seu like, à medida que você comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas, você me ajuda a fazer esse canal a crescer. E para estar deixando aí uma outra dica legal para vocês também, ó, vocês podem estar assistindo a esse outro vídeo que está aparecendo aí também, que também vai ter um conteúdo bastante interessante para você estudar, para você aprender, desenvolver as suas habilidades aí no Construct 3. Por hoje é só, esse foi mais um vídeo aqui do canal Construct é Vida. Eu fico por aqui e até a próxima.